Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje nós vamos tratar de um assunto que já temos no canal um vídeo do saudoso pastor Nathanael Rinaldi. Na verdade, um podcast. Mas como a pergunta é recorrente e o internauta aqui, que pelo visto é da igreja ou da seita adventista do sétimo dia, então nós vamos falar novamente desta temática. E a pergunta que ele faz é uma pergunta capciosa, porque a resposta pode ser sim e pode ser também não. E pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Que pergunta é essa que ele fez, que pode ter uma resposta sim ou não, e sim e não ao mesmo tempo? Vou falar disso tudo, vou mostrar claramente isso para você, mas depois da nossa vinheta. Então, pessoal, que bom que você está aí conosco. A gente não fica pedindo para você se inscrever no canal, a gente às vezes acaba se esquecendo. Então, reitero aqui, se inscreva. Também a gente pede para você baixar o nosso app, caso o YouTube não avise aí você de um novo vídeo, já que nós temos vídeo todos os dias aqui no canal. Então, com o aplicativo você terá todas as informações. Quando eu publico um vídeo aqui no canal do CACP, ou quando eu publico um artigo no site, o app avisa. Diferente do YouTube, que infelizmente ele está sendo preterido aí pelo TikTok, que é uma coisa horrível de 3 minutos, 1 minuto, não tem vídeos assim mais elaborados, mas ele perde randomicamente e no serviço. Então o YouTube é péssimo nessa questão toda e às vezes acaba não avisando o internauta que nós aqui publicamos, não só nós, todos os usuários publicaram o vídeo e eles acabam, as pessoas que seguem, que têm a preferência desse canal, acaba não sendo informado. Isso acontece comigo, eu tenho aqui vários canais conservadores que eu sigo, o pessoal lança o vídeo e eu não sou avisado. Aí eu tenho que ir lá eu mesmo acessar, passar uma vez ou outra lá no canal do pessoal para poder ver o vídeo, né? Porque o YouTube acaba não avisando. Então com o nosso app resolve esse problema. Mas que pergunta é essa então que o adventista fez? Que a resposta pode ser sim ou sim e não ao mesmo tempo. Vamos lá. Então ele cita Gênesis 26:5 e diz assim: a Bíblia diz que Abraão guardou a lei de Deus, mas você diz que não. Diz aí, pastor Martinez, Abraão guardou ou não guardou a lei de Deus? Então é capciosa, porque se nós lermos Gênesis 26:5, deixa claro que Abraão obedeceu às leis de Deus. Isso é muito claro. Então o adventista, ele pega por esse caminho e tenta dizer o seguinte: olha, Abraão guardou os 10 mandamentos. Abraão guardou a mesma lei que Moisés recebeu no monte. Então essa é a concepção do adventismo. Desde o Adão até o Moisés, todos guardavam e guardaram a lei. Bom, por que eu disse que a resposta é sim e não? Ou sim ou não? Porque veja, Abraão guardou a lei de Deus? Sim. Mas Abraão guardou a mesma lei do Monte Sinai? Ou que o pessoal que saiu do Egito recebeu? Aí a resposta é não. Ou nós podemos entender que é sim e não se nós colocarmos dentro do contexto em que Abraão viveu e o contexto em que Israel, ou o povo que estava começando a nação, saiu do Egito, que eram os filhos de Jacó. Então, olha que interessante, nós precisamos colocar a pergunta dentro do contexto. Então, Abraão guardou a lei que Deus deu a Moisés? A resposta é não. Por quê?
Lá em Gálatas 3, está escrito que a lei foi dada 430 anos depois de Abraão. Logo, se a lei foi dada 430 anos depois, não teria como esse Abraão ter guardado esta lei. Aí a pergunta, voltando para Gênesis 26, 5, é que lei, ou que leis é essa então, que Abraão guardou? Aí nós fizemos aqui um pequeno apanhado de 6 mandamentos que Deus deu a Abraão e Abraão obedeceu. O primeiro está lá em Gênesis 12, 1. Deus diz a Abraão que saia da sua terra, e ele obedece. O segundo está em Gênesis 17, 1, que andasse em sua presença e fosse perfeito. O terceiro se encontra em Gênesis 17, de 9 a 11, que guardasse o concerto da circuncisão. O outro está em Gênesis 21, 22, que ouvisse sua esposa Sara para deitar fora a sua serva Agar. O quinto está em Gênesis 22, 2, que sacrificasse seu filho Isaque. E ele obedeceu, e lá no monte, nós sabemos a história, ele teve uma grande vitória porque Deus preparou o cordeiro. E por fim, o sexto está em Gênesis 26, 2 a 3, que permanecesse na terra que Deus lhe dissesse. Então, aqui está um apanhado das leis que Abraão guardou e obedeceu dentro do seu contexto a Deus. Veja, aqui está discriminado 6 momentos em que Abraão recebeu a lei de Deus e guardou a lei de Deus. Aonde está aqui a lei de Moisés? Não está. A lei de Moisés vai ser dada quando o povo sai do Egito e no caminho, porque lá em Cades Barnea começa os princípios de Deus serem deflagrados ao povo e depois Moisés sobe no monte e recebe toda a lei. E olha, é muito simples entender isso claramente na palavra de Deus. É só você ir lá para o Salmo 147, verso 19 e 20, que diz assim: mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não, está falando, não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízos, nenhuma os conhece. Louvai ao Senhor. Vejam, queridos, a palavra de Deus está dizendo que Deus revelou a sua lei a Jacó, que é o seu Israel, e não fez isso a nenhuma outra nação. Logo, Abraão, que era de Ur dos Caldeus, não teria como ter recebido a lei do Monte Sinai. Não teria como ter recebido a mesma lei que foi dada a Moisés. Então, essa deturpação teológica que tentam os adventistas para inventar que até Adão guardou o sábado é um tanto absurda e abstrata, porque não tem fundamentação teológica. Voltando para Abraão, Abraão guardou as leis ou a lei de Deus? Guardou. Quais leis ou que lei? A que foi dada a ele no seu tempo. Aqui eu aproveito para fazer também uma digamos assim, propaganda do dispensacionalismo. Por isso que eu acredito nesta cosmovisão teológica, que é o dispensacionalismo. Cada momento houve uma dispensação e uma aliança, um pacto, onde Deus trata com o homem. A de Abraão é um exemplo disso. E na graça nós vamos ter uma recondução àquela fé de Abraão, mas não teremos a mesma específica lei que foi dada a Abraão. Nós teremos outras leis, outros mandamentos, mas na graça agora. Por isso que nós somos, pela fé, descendentes de Abraão. Você está entendendo? Então, você que está aqui nos assistindo, que acompanha aqui o nosso canal, entenda que o adventista, os guardadores do sábado, são, como eu já falei em outros momentos, sabadolotras. Eles idolatram o sábado. Chegam a venerar o sétimo dia. Tem um judeu adventista aí, teólogo da seita, que ele chega a reverenciar o sábado como uma senhora. É quase uma idolatria parecida
com o que fazem os católicos com a Maria, assim fazem os adventistas do sétimo dia com o Shabat, ou sábado. Que Deus nos livre disso, tá certo? Há uma espiritualidade, uma moral na lei, em alguns aspectos da lei? Podemos aplicar essa moral? Podemos. Agora, querermos deturpar a palavra e os mandamentos que Deus deu à igreja, misturar com a lei que foi dado aos judeus, aí não é adequado, nem é apropriado para nós aplicarmos no Novo Testamento e na vida da igreja. O sábado teve um motivo para os judeus, eu já fiz um vídeo aqui explicando, Deuteronômio 5,15 fala, né? Porque ele foi escravo na terra do Egito. Não é o caso dos gentios, tá bom? Mas aqui no Salmo 147, versículo 19 e 20, deixa claro que Abraão não poderia ter recebido a mesma lei que foi dada a Moisés e aos hebreus lá no monte, tá certo? Então, a lei de Deus que foi dada ao povo de Israel no tempo de Moisés é uma, e a lei, ou as leis que foram dadas de Deus também a Abraão no tempo dele, são outras. Tá ok? Espero que eu tenha respondido aí o adventista, também tenha agregado conhecimento aí a você que assiste e prestigia o nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e se Deus assim permitir, até o nosso próximo vídeo. Um abraço!